Olá mais uma vez, e para terminar o Euro 2020, um resumo final daquilo que aconteceu neste Euro, um resumo muito rápido sobre aquilo que eu acho que foi o melhor e o pior deste Euro. E começamos por jogadores. Eu vou começar pelos mais novos, porque eu acho que será o futuro do futebol europeu. E neste caso eu tinha que destacar, além de referir que houve dois que para mim foram aqueles que mais me encheram as medidas em termos de jogadores. Um, Pedri, de Espanha, claramente, um grande talento, um talento que vai emergir, já é muito conhecido pelo que fez no Barcelona na última época, mas eu acho que ainda vai crescer muito mais e o Barcelona vai beneficiar muito com isso. E depois Damsgaard, conforme eu já tinha referido e tinha destacado num vídeo parecido a este, o jogador dinamarquês que poderá ser uma das maiores vendas aqui neste verão, neste mercado, provavelmente vai sair da Sampdoria para um clube maior. Portanto, foram dois jogadores que realmente encheram as medidas, porque acho que trouxeram muita qualidade e deram às suas seleções qualidade suficiente para terem estado presentes nas meias finais, e isso é de louvar. Depois de referir que, em relação a este Euro, há que destacar, obviamente, e dar os parabéns à seleção italiana. Sempre disse, até escrevi para o Fair Play, que seria uma das seleções surpresa. Portanto, eu referi que realmente a França tinha melhor plantel, mas por questões de balneários seria muito difícil estarem coesos até ao fim. Foi um pouquinho que se verificou, e tinha destacado nesse artigo que a Itália e a Dinamarca seriam, então, as minhas equipas como equipas sensação. E foi mesmo, e a Itália acaba por vencer bem, e eu acho que aqui temos que dar o mérito completamente a Mancini, também aos seus adjuntos, a Vialli, portanto, uma dupla de Sampdoria, que foram campeões e que gostei muito de ver nesse ano, Sampdoria dominar o futebol italiano e agora na seleção. Isto porquê? Porque a verdade é que a Itália é a seleção que muda completamente o seu ADN, muda do Catanaccio para um futebol apoiado, mas também muito de transição, mas com muita bola, e portanto acho que foi a equipa que mais nos deu prazer ver jogar. E mereceram, apesar de algumas dúvidas em alguns jogos, algumas dificuldades realmente, mas a verdade é que Mancini foi o treinador, a par do treinador da Dinamarca, que provavelmente mexeu melhor na equipa, ou seja, foi aquele que durante o jogo e durante as dificuldades colocadas pelos adversários e pelo próprio jogo em si, das suas dinâmicas, foi aquele que foi mexendo, e afinal foi um paradigma disso mesmo, com a retirada de Immobile e colocando neste caso depois o Berardi e colocando o Insigne no meio, mas muito a fazer apoios e a retirar completamente a referência que tinham os defesas ingleses. E portanto, além de Mancini, o outro treinador que eu destaco obviamente será o Kasper Hjulmand da Dinamarca, porque foi um treinador que também muito incisivo a partir do banco, em que fez muitas mudanças táticas que levaram a Dinamarca a conseguir chegar onde chegou. Isto leva-me aqui também de referir uma coisa em relação à seleção italiana. Muita gente tem baseado que a seleção italiana beneficiou muito dos projetos do Atalanta, do Sassuolo, mas a verdade é que eu acho que o grande projeto da Itália não é Sassuolo, não foi a Atalanta, é mesmo o seu treinador. Isto porque, se vamos ver, há jogadores na seleção italiana de todos os clubes, passando obviamente pelas torres, Bonucci, Chiellini, Donnarumma, por exemplo, o próprio Chiesa, que quanto a mim é outro grande destaque, porque obviamente desde que foi titular subiu muito a qualidade da seleção italiana em termos ofensivos, e portanto há muitos jogadores que não pertencem aos quadros do Atalanta e Sassuolo, e portanto está muito destruída a seleção italiana. O que eu acho é que o segredo é Mancini pegar nesses talentos desses jogadores, de todos os projetos e de todo tipo de futebol, e ter montado uma esquadra azul muito forte, e que acabou por levar o vencido tudo e todos, e ter ganho este europeu. São mais fortes em mundiais que europeus, mas a Itália realmente mereceu. Quanto a mim, uma das desilusões, além da França, será a própria Inglaterra, apesar de ter chegado à final. Eu acho que tem muito mais talento para jogar muito melhor do que aquilo que jogou. Foi uma opção de Southgate jogar de modo mais defensivo. A verdade é que chegou e quase poderia ter vencido realmente a final, mas a verdade há muito talento ali no banco, muitos jovens, e que mereciam ter jogado. Mas de Inglaterra tenho que destacar Calvin Phillips. Foi o jogador que correu mais neste europeu,
tirando o Jorginho, e já lá vamos a Jorginho. E, portanto, acho que Calvin Phillips deu uma grande qualidade à seleção inglesa, e ele e o Rice no meio campo foram realmente o verdadeiro segredo da seleção inglesa, e destacar esta nota final que eu tenho aqui apontada. Foi o primeiro jogador a ir a correr e abraçar o seu colega de equipa, o Saka, quando ele falhou o penalti e deu a vitória à Itália. São estes pormenores que se nota também o tipo de jogador que é e a sua mentalidade. Jorginho, para mim, é o melhor jogador do torneio, um jogador que corre mais durante os jogos, muita qualidade, muita classe, e, portanto, quanto a mim, é realmente o jogador que se destacou mais, até porque ganhou, e, portanto, o melhor jogador do torneio daria a Jorginho. Em termos de guarda-redes, tenho que destacar, além da Donnarumma, Kasper Schmeichel e também Sommer da Suíça, penso que foram os melhores, e, portanto, queria também destacar estes. Em relação ao Euro, e para terminar, alguns pontos negativos, o VAR, desde logo. Acho que o VAR funcionou somente para questões de fora de jogo, de golos fora de jogo. Penaltis raramente reverteram as suas decisões, houve decisões muito más dos árbitros, e que o VAR não fez os árbitros voltar atrás. Portanto, uma situação a rever, porque o VAR foi muito mau nestas situações, principalmente de grandes penalidades. Penaltis completamente mal assinalados, que depois não eram revertidos. Fica este ponto negativo também para o Euro. Outro ponto negativo é a distribuição, obviamente, dos jogos. Não faz sentido nenhum a Inglaterra ter jogado só um jogo fora e, por exemplo, outras seleções terem que ter jogado muito mais jogos e terem efetuado muitos mais quilómetros, quase o triplo dos quilómetros. Veja-se que a Dinamarca fez o triplo dos quilómetros da seleção inglesa, e, portanto, teve que defrontar a Inglaterra a Wembley, e notou-se no jogo, quanto a mim, muito mais cansados do que a seleção inglesa fisicamente, e, portanto, se este tipo de europeus é a continuar, esta situação que a UEFA já disse que ia tentar rever, isto tem que ser muito mais bem distribuído do que foi, porque verdadeiramente isto foi quase um europeu feito para algumas seleções que jogaram praticamente os jogos todos em casa, e a seleção inglesa foi se calhar mais beneficiada. De referir que é engraçado que nos últimos europeus temos as equipas da casa têm perdido as finais. Aconteceu com Portugal em 2004, aconteceu com a França em 2016, acontece agora com a Inglaterra também perder a final em casa. O Brasil também perdeu a sua final na Copa América em casa, e, portanto, o fator casa já não é assim tão decisivo nas grandes competições e nem mesmo nas finais, e por esta linha de pensamento, quase que podíamos dizer, por extrapolação de resultados, que se calhar até convém jogar fora, porque existe muita pressão a jogar em casa. Em relação a outros jogadores, o meio campo italiano agora também é aquele que se destaca mais, com Locatelli, Barella, Jorginho, obviamente, Verratti, acho que foram elementos muito importantes para o futebol italiano e para o futebol deste europeu. Houve outros grandes jogadores, e, portanto, o europeu acaba por ser sempre uma montra para alguns jogadores, ou uma afirmação para outros. A verdade é que os movimentos de mercado vão-se começar a sentir agora, e vamos sentir agora realmente o efeito do europeu nas transferências. Vamos ver o que é que aí vem. Não de jogadores que são livres, porque esses jogos são mais fáceis e têm sido contratados por grandes clubes, mas sim de transferências diretas. Vamos ver o que é que aí vem sobre este europeu, o que é que vai sair, onde é que Damsgaard acabará por jogar. Mil também jogou muito bem, lateral, embora eu acho que o lateral que eu gostei mais foi Spinazzola, teve azar na lesão, mas é verdade, fez um grande europeu, e se não tivesse tido lesão, se calhar teria dado um salto para um dos gigantes da Europa. Para concluir, agradecer ao Fair Play a possibilidade de falar aqui um bocadinho sobre este europeu. Foi um europeu intenso, um europeu que teve o condão de nos trazer novamente o público aos estádios, e de 60 mil adeptos nas bancadas ou mais, como foi nesta final, e já tínhamos saudades disso, de ter público durante um jogo de futebol. Um grande abraço e viva o futebol!